muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Uma Dose. Eu sou Luísa Duarte. E eu, Gabriel Simões, e aqui a gente recebe diversos convidados que batem um papo mais que especial com a gente. E na dose de conversa de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto polêmico, assim, daqueles que muita gente não sabe como lidar. E o papo de hoje é investimento e educação financeira. E para isso a gente tem uma super convidada que entende muito desse assunto, que vai agregar aqui na nossa mesa de bar. Ela é mãe, economista, head internacional da Nomus e educadora financeira. E ela também fala sobre finanças nas suas redes sociais e na Rádio Mix FM. Seja muito bem-vinda ao Pode Uma Dose, Bruna Alemann. Obrigada! Nossa, estava apresentando e falei, gente, será que eu faço tudo isso mesmo? Que loucura! A gente é tão multifunção que até esquece, né? Exato! Falei, nossa senhora, acho que eu tô pensando em tirar algumas atividades daí. Se você pudesse se descrever em poucas palavras, quem é Bruna Alemann? Gosta de falar, comunicadora. E, na verdade, eu me descobri comunicadora, né? Muito engraçado. Porque quando você faz economia, não é comum isso. O economista ser essa pessoa, você vê aquela pessoa muito séria, né? Diferente, trabalha em banco, aquelas coisas fechadas. Então, hoje, a minha primeira seria comunicação, comunicadora. Então, e a comunicação, assim, você fala, mas precisa ser com economia? Não, eu não acho que, você quer ser apresentadora? Não, não é isso, mas é trazer coisas difíceis de escola, de faculdade e trazer para uma comunicação. É como se fosse mais até uma facilitadora de um professor, numa linguagem um pouco mais fácil. Descomplicadora. Exatamente. Eu acho que essa seria. E utilizando essa palavra, acho que descomplicada, também colocaria, porque eu levo minha vida assim. E lidando com o dinheiro das pessoas, eu gosto de descomplicar tudo, porque a gente carrega um peso. Eu falo que cuidar do dinheiro dos outros é trazer a energia que ela demandou para conquistar aquilo. Então você tem que tomar muito cuidado. Então eu tenho que ser fria e não emocional na hora que eu lido com isso, senão eu absorvo aquela energia pesada que vem daquela pessoa. Grande maioria das vezes, quando a gente fala de dinheiro, é um assunto pesado. Não é um assunto leve, não é tranquilo. Então, eu acho que seriam essas duas palavras. E multifacetal, né? Multifacetas. Muitas atividades. É muito legal, mas é muito importante, né? A gente nunca é só uma coisa, né? A gente é várias coisas e muito legal essa descoberta sua depois, né, de um tempo de carreira, que muitas pessoas às vezes ficam com medo de mudar. Que existe só um padrão pra você seguir a carreira que você se formou ou fez. Eu sou economista, eu não posso apresentar um programa de finanças. Vai me descredibilizar. Então, assim, também foram alguns tabus, né? Então, eu tô há um tempo na rádio, foi uma quebra de tabu também. Assim, pra mim também. Como assim? Eu tô ali na mesa, eu atendo cliente, isso não existe. Então, tem um interno, daí você vai se liberando até que os outros consigam enxergar isso. Foi tranquilo pra você essa aceitação? Não foi tranquilo. Foi muito desafiador. Porque já tinha passado o hype dos grandes influenciadores de finanças. E outra, na verdade, voltando. Eu nunca quis ser influenciadora. Então, eu já parto do princípio que é totalmente diferente de todo mundo que tá dentro da rede social. A grande maioria tá ali porque você quer. Você abriu o seu perfil, você tá porque você quer. Eu fui totalmente o contrário. Eu recebi um convite no começo da pandemia para poder falar sobre a alta do dólar. O pessoal também tava estocando papel higiênico. Aqueles casos de pandemia. Não foi muito longe, não. Os casos de pandemia. E falaram, acho que alguém viu alguma pauta que eu tinha feito em alguma revista, né? Um texto, alguma coisa assim. Da rádio, a produtora, ela me chamou. Ela falou, você pode entrar no online mesmo para poder falar sobre isso? Eu falei. E a Rádio Mix, ela não tem muito conteúdo, não tinha até 2020, né? Tinha muito pouco. E o pessoal começou a gostar, acho que os ouvintes mandaram. 15 dias depois, eles me chamaram para falar da alta do dólar. 15 dias depois, me chamaram de novo e depois virou uma parceria que estamos até hoje. Olha só. E aquilo me obrigou a abrir a rede social. Então, eu fui quebrando as coisas, falar, o que tá acontecendo? Como assim eu vou ter que abrir uma rede social? Não, eu trabalho, gente. Não acreditando que isso também seria um trabalho. Olha, agendar isso já vai. São várias coisas que existiam aqui dentro de mim. Não, eu não sou influenciadora, eu trabalho. Também, né? Exato. Tô no banco ali, não, tô cuidando do cliente. E como é que você começou sua carreira até chegar hoje? Olha, na verdade,
ela foi indo conforme todo mundo. Você entra na faculdade de economia, como eu era mãe, então você precisa ganhar dinheiro, onde era que eu não precisava ficar estagiando desde o início, né? Então, você estagia 1 ano, mas qual era a possibilidade de, antes de terminar a faculdade, eu conseguir ser efetivada, principalmente, ou um estágio que pagasse muito bem. E todo mundo trabalhava no mercado financeiro. Então, indicação, vai. Naquela época, o estágio era totalmente diferente. Era aqueles estágios de 15 horas por dia, né? Que o estágio era você realmente pegar... vai lá na impressora pegar um negócio. Era outra fase. Isso daí, mais ou menos, em 2008, quando meu filho nasceu. E então o mercado era totalmente diferente e eu fui por conta disso. E eu fui passando por várias áreas do banco. Então, eu trabalhei na parte de seguro, depois fui trabalhar na parte de agronegócio. Porque a gente conhece o banco como aquele que a gente tira dinheiro e faz financiamento. Não, o banco corporativo ele é muito maior que isso. Então, crédito para agronegócio. Eu trabalhei com seguro de administradores de empresa, que nada mais é. As empresas, elas fazem um seguro para não ter responsabilidade de desvio de dinheiro de diretores e administradores, por exemplo. Senhor. Então, É responsabilidade imensa. E é banco, é franquia. Então, são todas essas coisas. E eu fui mudando. Daí, eu tava cansa, porque são muitas horas por dia. É uma carga horária muito, assim, de trabalho realmente muito grande. Já não via meu filho crescer muito, então teve os pontos negativos em relação a isso. Sempre ficou na escola integral. Não tinha o que fazer, era aquilo. E meu marido também precisava ganhar dinheiro. E aquilo, assim, e daí eu fui crescendo, demorei muito, nossa, assim, era estudo, era noite, era filho, era tudo mais. Eu falei, pronto, agora eu não aguento, eu preciso ir para outro mercado. Fui pro comércio exterior, totalmente diferente, se reconectar do zero. Você vê que eu me reconecto do zero várias vezes na minha vida. Tive que aprender tudo do zero, mas não, poxa, eu sou gerente comercial, daí eu já fui pro lado comercial. Mas você conseguia ter um horário mais controlado pra... Já. Porque comércio exterior, como que era eficiência tributária, e eu tinha trabalhado em banco, então eu já sabia se o crédito era interessante para ele ou não. Então já tinha me dado uma base que geralmente quem entra ali para trabalhar com aquilo não conhece. O meu desafio era E aí você conseguia já ficar um pouco mais com seu filho, dava pra controlar melhor o dia. Dava. Viajava bastante, mas ainda dava, era muito mais tranquilo. E era comercial, então comercial você tem mais uma... Eu saí do operacional e fui pro comercial, porque meu chefe me incentivou. Olha só. Quando eu tava saindo do banco e indo pro comércio exterior, ele falou assim, você vai se dar muito bem no comercial. Eu falei, imagina. Deixa eu apertar os botões aqui, pensar que tá ótimo, a taxa de juros aqui tá ótima. Ele não vai, então foi ali, ele que me ajudou. Então você ter pessoas também, gestores, né? Lideranças que olham, enxergam também. Eu tive algumas pessoas assim na minha vida que foram me direcionando para isso. Vendo seu perfil Vendo meu perfil e me ajudando. Falando, talvez você não esteja satisfeita porque o seu potencial maior é para isso. Talvez já viam essa questão da comunicação em você. Exato. Esse potencial. Exato. Escondidinho ali. Muito tímido. Porque no comercial tem um fator de comunicação enorme. Tem. Às vezes você não precisa saber tecnicamente. É a lábia, a famosa lábia. É a lábia. Porque é conexão. Sim, As pessoas se conectam. E a clareza também. Você não precisa saber tudo por quê. Porque o comercial, ele nunca é aquela bagagem com tudo. Ele é o que abre porta. Então, se você abriu porta para um relacionamento, daí você fala para ele, olha, mas eu tenho uma pessoa especialista nisso, eu tenho uma pessoa especialista naquilo. Mas ele tá confiando em você, porque você abriu a porta para essas pessoas, conexões. Então, eu fui aprendendo isso. E daí eu fui trabalhar com uma gestora americana. Aí sim, depois de muitos anos no mercado financeiro, que eu fui porque eu tava assim, não sei, será que é isso que eu quero? Eu sempre geminiana, né? Será que é isso que eu pro resto da minha vida? Será que é isso que eu quero fazer? Daí eu recebi uma proposta de um headhunter mesmo, já no LinkedIn. Eu era um pouco mais ativa, hoje zero ativa. E ela me chamou e falou, tem uma empresa americana de investimentos querendo ir pra aí. Falei, bom, vamos aprender de novo do zero. Nunca tinha trabalhado com investimento internacional. E aí comecei, então, há 7 anos só no mercado internacional. E daí, nesse meio tempo, o mercado internacional muito novo no Brasil, há 7 anos atrás. Então, eu fazia essas pautas na mídia, porque um amigo meu me falou, ele falou, se você utiliza minha assessora de imprensa, e se você fizer textos sobre o que é o dólar, essas coisas... Pelo educacional, você vai trazer pessoas perto de você. Falei, tá bom. E foi assim que entrou a rádio na minha vida. Olha só. Escrevendo um texto. Então, você vê, são várias coisas. A gente tem que ver, eu falo que tem que ver os sinais da vida.
quando se sentir perdido. E a minha vida foi caminhando. Então, assim, olha quantas mudanças. Eu não fui aquela que entra, faz aquela carreira inteira. Não, sempre sonhei, sempre guardei dinheiro. Mentira! Então, quando eu entrei na rede social, imagina! Adorava, gente. Tinha uma coleção de 120 blazers. Era louca da compra do blazer. Amei! Gastava tudo que eu podia. Em blazer. Em blazer. A gente tem alguém aqui que é um pouco assim. Não sei. Quem é? Mas daí você pensa que o estereótipo, quando eu entrei, depois do hype, todo influenciador financeiro, desculpa influenciadores, eu falo pra eles, todo mundo, mas eu guardava dinheiro desde pequeno. Gente, eu não guardava, não. É mentira! Então você fala, como que eu vou ter autoridade pra fazer? Então são as questões pessoais. Entendi. Tive vários processos. Entrei em processo, inclusive, de depressão, de questões. Falar, o que eu vou fazer? Eu não tenho autoridade pra isso. Porque exatamente meu fluxo foi interno, foi diferente, foi totalmente diferente das pessoas. Então tudo que a rádio, daí entrou o patrocínio que eu fiquei muitos anos da conta internacional e tudo mais, que eu comecei com eles, a parceria desde o começo. Todo mundo foi me desenhando e falou, você vai ser influenciadora. Que medo. Tá bom. Então até hoje eu estou desenvolvendo. Eu tô tentando ser a influenciadora. Eu tô no processo, não é fácil. E aí você falou que você não economizava desde pequena, nada disso. Então, pra quem tá começando a investir, por onde começar? Força de vontade. Eu sempre falo, não adianta. A finanças e investimentos é muito mais comportamental do que qualquer outra coisa. Não é sobre a quantidade de dinheiro que você tem. Quando você quer muito alguma coisa, você não vai lá e... Por exemplo, a gente quer muito um blazer. A gente faz o quê? A gente arranja um jeito de comprar. Dá um jeito. A gente dá um jeito. Pode estar com todos os cartões estourados, você vai guardar R$50 daqui. Você vai fazer um jeito de comprar aquilo que você quer. Nem que a gente troca a marca pra comprar mais barato. A gente vai tentar. O dinheiro você vai ter é comportamental. 100% comportamental. Então, quando você não tiver muita vontade ou alguma coisa muito grande que impacta o seu entorno, eu brinco, daí depois que eu fui conseguindo abrir... Brinco não, na verdade, é verdade. Qual que foi o meu estopim, assim? Eu consumia, gastava tanto que eu deixei de pagar a luz. Estou eu e meu filho em casa e a luz foi cortada. Nossa. Como que eu, como mãe... Então, lutei tanto pra tudo isso, você vai deixar o seu filho nessa situação. Então, alguma coisa teve que acontecer pra eu querer muito que aquilo mudasse. Porque todo mês eu falava, não preciso mais de roupa. Não preciso mais de roupa. Mas ia lá e... Entendeu? Mas olha que bonitinho. Exato. E o mercado financeiro, você vive dentro dele, ele é desse jeito. Então, ele é essa coisa de Faria Limer, ele existe, ele é assim. As pessoas são, né? Tudo é o excesso, é o glamour. Então, você se envolve que você nem repara. E daí, você tem que se distanciar. Então... Enquanto você não tiver essa força, não tiver alguma coisa que te impulsione, você vai falar, poxa, isso eu quero mesmo. E daí começar pequeno. Nunca desenhar como começar a investir assim. Como começar a investir? Nunca vai fazer sua planilha de planejamento financeiro e vai falar, não, agora eu vou guardar 50% do mês. Não, você não vai guardar. Você não vai ter consistência. Não vai. Não é impossível. Comece com pouco. A primeira coisa, esse processo comportamental vai levar meses. O produto é o menor dos problemas. Porque a primeira coisa que você vai investir é a sua reserva de emergência. Que é guardar em 2 investimentos específicos que tem e você não vai mudar nada. Só qual que é o problema? Você conseguir a consistência de guardar dinheiro. Entendeu? Só isso. Sim. Então, essa que é a complicação. Esse daí é o ponto. Então, acho que começar a investir é mais comportamental. Depois que você partiu disso e fez sua reserva de emergência, pronto. Ali, vai ser só sucesso. Você vai começar a aprender sobre... Tudo você guardou dinheiro, você falou, poxa, vale a pena guardar dinheiro. E daí vai mudar. Tudo isso é necessário. E pra você ir subindo os degraus... Vai certo, né? Degraus. Falei certo. Os degraus... Ai, morro de medo. Pra ir subindo os degraus pra você não tomar um passo maior que a perna e você voltar pra trás. Porque, como você falou, como é comportamental, é super capaz de você... eu vou guardar 50%, você não conseguir e você se endividar, você ficar pior do que você já estava. Ou inferiorizar o seu início. Tem duas coisas.
Uma frase muito importante que eu aprendi, que eu achava que era besteira, comportamental. E depois eu fui entendendo, e até por algumas questões psicológicas que eu tive. A dor da perda do ser humano é maior do que a felicidade do ganho. Você sofre muito mais quando você perde uma coisa mínima que seja. E a felicidade você fica feliz, mas ela passa muito mais rápido. A perda você carrega ela. Você leva ela junto. Quando fala em dinheiro, então, é mais ainda. Mais ainda. Então, primeiro tem que desvincular isso. Então, a gente tem que começar a virar a chave para poder comemorar as pequenas conquistas. Por quê? Vamos supor que você vai começar a guardar R$50 por mês. Daí você está guardando, daí você vai investir, por exemplo, num produto que te paga, que a gente fala que é a renda passiva. Os juros ali, e você vai ter uma renda mensal lá na frente. No começo, ele vai te pagar R$5 por mês. Fala, cara, tá vendo? Eu juntei dinheiro para me pagar R$5. Tá bom. Daqui 6 meses vai te pagar 45, vamos se dizer. Já te paga a sua Netflix, a sua... Opa! Você tem que ver dessa forma, não é pouco, porque você demora. Outra forma de você ver é, pega o seu salário, quantas horas você trabalha por semana e faz essa divisão. Vamos supor que custa R$20 a sua hora de trabalho. É pouco ganhar R$20? É 1 hora do seu trabalho. É 1 hora do seu dia. Ah, R$100. Ué, é quase seu dia inteiro trabalhando. Será que é pouco? Todo mundo vai começar de um início. E é nesse momento, porque é comportamental. Porque nesse processo que é inicial, as pessoas vão desistir. Todo mundo vai desistir. Daí ela vai pro jogo do tigrinho, daí ela vai rápido, porque eu ganho rápido, porque alguém falou, porque eu youtuber. E ela vai mudar. Milagre não existe. Precisa ter paciência com investimentos. A gente tá falando eu falo, menos de 7 anos, 7 a 10 anos. Você não vai ver um grande resultado. Você vai ver, você vai juntar um dinheiro, mas não vai mudar a sua vida. De 7 a 10 anos, dependendo de quanto for a consistência e quanto você for aumentando o que você coloca, você pode mudar de vida. Qual que você acha que é o maior erro que alguém pode cometer em investimento financeiro? É a ganância. Ambição é diferente de ganância. O ganancioso é esse que quer o retorno rápido. Eu tenho 1 ano. Nossa, gente, olha que mais. Eu tenho 1 ano. O que eu faço? Não tem muito o que fazer. Eu tenho 1 ano para virar assim, o Bill Gates, né? Tipo isso. Eu não tenho o que fazer. Eu não vou conseguir fazer milagre para você. Não vou. Principalmente eu que não trabalho. O lugar que eu trabalha muito com esse day trade. E enfim, tem N clientes. Eu não trabalho dessa forma. Eu falo assim, a vida como ela é. Pessoas comuns que trabalham, recebem salário e não pode arriscar isso. Se tem gente arriscando, não tem problema. Mas quem veio por mim, eu não vou deixar. Porque às vezes é a vida inteira que a gente coloca ali em cima daquele dinheiro. Tem que ter responsabilidade. A responsabilidade, eu acho que a responsabilidade de quem tá ali influenciando é gigantesca. Eu quero dormir tranquila todos os dias. Então, acho que a ganância é o principal. Vai trocar qualquer processo mais longo pro dinheiro rápido. Bom, agora a gente vai fazer um jogo. Mito ou verdade? A gente vai falar uma frase que a gente vê aí galera falando pela internet. Tá. Você vai falar pra gente se é mito, se é verdade e explicar um pouquinho. Tá bom. Lê a primeira, Lu. Você precisa ser rico pra começar a investir. Não. Mito. Por que é mito? Mito porque se a gente for começar, por exemplo, reserva de emergência, que é o primeiro, um CDB de liquidez diária a partir de R$50, um Tesouro Selic a partir de R$100. Então, assim, não, é mentira. Frase pra quem não quer começar a investir, mesmo quem ganha um salário mínimo. Porque se a gente fala que 10%, mais ou menos, é o ideal pra você atingir pra investir, poxa, a gente tá falando de R$200, então não, dá. Investir em ações é como jogar na loteria. Tem um meio termo? Eu vou criar uma polêmica. Manda. Por que meio termo? Não é verdade, não é cassino, não é loteria. Mas, no sentido loteria, de falar que existe um pingo sorte em algumas situações na Bolsa de Valores. Existe você entrar em determinadas ações, comprar determinadas empresas no momento certo, que nenhum analista, nenhum economista, a gente só tenta fazer teses, tá? Ninguém sabe, com certeza. São teses, tanto que existem visões diferentes. Então eu iria no meio termo. Tem um quesitinho sorte ali que também pode fazer diferença. Não é um cassino, mas precisa de sorte. Resumindo não bem. Precisa 100%. Se você consegue fazer de uma maneira sem precisar.
Mas pra dar aquelas porradas, Entre o quesito sorte também vai dar uma Entre ajudada. jogo de azar e jogo de estratégia, é mais estratégia do que azar. É, exatamente. A poupança é o melhor lugar pra guardar dinheiro de emergência. Não. Mito. É mito. Por que mito? O investimento, você sempre tá emprestando o dinheiro pra alguém. Então, a poupança, você tá emprestando pra um banco. A poupança é do banco. O tesouro, que eu comentei, você tá emprestando pro governo. E aí, a gente tem que pensar não governo, tá? Quando fala de economia, a gente tem que desvincular a política de economia. Eu tô falando governo como um país. Então, por exemplo, existe o governo dos Estados Unidos, é o país dos Estados Unidos. Existe a Alemanha. Então, todos esses países têm o tesouro. E você está emprestando para a nação esse dinheiro. Então, se você pensar, quando quebrar aquele país, quem quebra primeiro? O banco ou o país? O banco. Porque quando o país quebrar, já quebrou tudo embaixo, todas as empresas. Então, se a gente falar em quesito de segurança, que é o melhor e mais seguro, não é a poupança. E daí você tem os riscos de confisco e tudo mais. E no tesouro, não. Investir no exterior é complicado e inacessível para a maioria das pessoas. Mito, né? Poxa, gente. Mito, porque também investimento super acessível. Hoje, a grande maioria das plataformas, o investimento mínimo é de $5. Então, a gente tá falando de um valor super baixo, né? R$25. E aí, Então dentro disso, a dolarização do patrimônio é uma estratégia importante para proteger contra a desvalorização do real. Verdade. Aí sim. Com certeza. Assim, o Brasil é um país emergente, não tem como. Nós estamos em desenvolvimento. E existem países que têm muito mais história, uma economia muito mais forte. Basicamente é isso, não tem jeito. E a gente tem que ter dinheiro. O mundo inteiro, as pessoas do mundo inteiro, 30% do dinheiro delas está colocado em outros países, como no Brasil. Então, o americano que investe no Brasil. Por que a gente não faz o contrário, né? Então, precisa fazer isso. Sim. A próxima, a gente escuta várias pessoas mais velhas falarem. Tá. Investir em imóveis sempre garante um retorno seguro. Já garantiu. Hoje é mito. Antigamente era verdade. E aí, principalmente idosos que não se atualizaram e entendem que o processo lá atrás era muito mais fácil. Realmente, a valorização foi muito mais fácil. Hoje a gente vive em outra dinâmica de mercado. Gente, a internet existe há 10 anos. Sim. 15 anos, vamos dizer. Que eu vou me formar na escola faz 20 anos, é isso. E a gente tava no início ainda, daqueles que puxavam anteninha. Entendeu? Na internet que é hoje. Na internet que é Redes hoje. sociais. Então, assim, a valorização do imóvel, antes você conseguia. Hoje nem tanto. Hoje tem muitas variáveis também. A economia mudou muito. Então, você não compra tão muito mais barato para vender muito mais caro. E você depende de N situações, de como que a sociedade está se comportando também. A economia vai se comportar para que isso seja verdade. Então tem que tomar cuidado, Não é que seja 100% mito. Existem algumas coisas, interior, dependendo da cidade, mas no geral já não é verdade mais. Os bancos digitais são sempre mais seguros do que um banco tradicional. Mito. Depende muito. Depende do banco tradicional, pode estar quebrado também. Se a gente tem uma gestão ruim, Claro. quebra. Ah, mas é grande. Gente, Mapping quebrou. Pois é. Que quebraram com a Smart Starbucks aqui no Brasil. Problema de gestão. Sim. Então Tem muita dá. polêmica em torno de banco digital, né? As pessoas acham que não é seguro, acham que vai durar 1-2 anos e vão roubar meu dinheiro. Não, eu acho que eles estão muito consolidados. Existem bancos digitais infinitamente melhores que bancos tradicionais. Eu acho que é mais do brasileiro, igual essa questão de fora. O brasileiro, ele precisa apalpar, então, o imóvel. Eu não tenho dinheiro, eu preciso apalpar o imóvel. Meu dinheiro tá ali, tá construído. Exato, tá ali construído. O banco tradicional. Poxa, mas o digital não tem um caixa eletrônico, só o 24 horas. Não, gente, seu dinheiro não tá numa caixinha dentro do banco. Ele não existe, ele já foi emprestado para alguém. Se todo mundo correr atrás dos bancos e sacar, não tem dinheiro para todo mundo. A gente não tem papel moeda para todo mundo. Então, assim, a gente cria as nossas fantasias totalmente e a gente vive dentro disso. Mas não, assim, hoje em dia não tem essa de banco digital ou tradicional.
Os riscos são praticamente os mesmos. Lógico, bancos digitais grandes, né? Não estamos falando dos bancos digitais que quase ninguém conhece. Sim. E claro, você também ter consciência de onde você também vai colocar seu dinheiro. É super importante. Exato. É a mesma coisa, você vai emprestar dinheiro pra alguém, né? Então, assim, você olha, poxa, quem que é aquele banco? Como que é? Não ficar olhando só na internet. Tem muita reclamação, tem muita gente também que quer prejudicar negócios, né? Falar, mas eu vi o Reclame Aqui. Tem Que reclamação empresa de que não todos tem? A gente pode Qualquer receber empresa. reclamação porque tá aqui. Entendeu? Então, assim, vamos tentar ser um pouco mais plausível, assim, né? Ser mais justo quando a gente olha também as críticas relacionadas a isso. Sim. Bom, agora saindo um pouco do nosso game. Voltando à nossa conversa. à Voltar à nossa realidade. realidade. Lá em 2020 você recebeu o convite pra Mix, né? Como a gente já comentou aqui. E durante a programação você faz algumas pílulas de conteúdo Sim. sobre educação financeira. Quais são os maiores desafios de sintetizar um conteúdo denso? Nossa, foram anos não conseguindo fazer o storytelling. É muito engraçado, mas sabia que ele vai muito de acordo com o comportamental. Foi melhorando depois que eu fiz fono e oratória. Olha. Tem Legal. gente que acha que é fácil chegar lá na rádio, né? Não é. Você sabe. Daí eu falo, gente, não é fácil, Não é. gente. É muito difícil. Então, para comunicação, o superintendente da rádio, ele falou, faz fono. Eu tinha um problema muito grave e tudo mais, enfim. Que não era, o problema era anterior. A pessoa não mudar a rádio quando me escutasse, porque eu estou gritando. E não tendo a mesma fonética. Não precisava ser de locutor, mas precisava entrar dentro do mesmo tom da rádio. Senão você destoa e a pessoa muda. Perde Porque o a rádio é muito interesse. rápido, ela perde o interesse. Então ele falou, vamos fazer fono. Graves, agudos, enfim. Aí fiz bastante fono. Oratória, por quê? Porque você se enrola e você tem 45 minutos. Como que você vai desenvolver isso? Então foram erros e acertos. O bom é que a rádio é dinâmica. Então toda semana tem 5 diferentes. Eu monto e a gente consegue ver o resultado, mensurar como. Eu consigo mensurar pela entrada nas redes sociais, o tipo de perguntas. A gente vai tentando monitorar também nas redes sociais da Mix. E aí a gente vai vendo se foi positivo ou negativo. Então depois de muitos meses mudando o formato de pergunta, resposta, texto, aí a gente foi encontrando o ideal. E hoje, há uns 6 meses, graças a Deus, a gente tem o ChatGPT para ajudar. Então... Todo mundo usa ChatGPT hoje em dia, né, gente? Ele não faz o texto. Eu coloco, então assim, eu tenho o formato, eu mando para ele qual que é o formato. Então, em 5 linhas, dessa forma, storytelling, que já é pronto, né? Porque é padrão. E daí eu falo direcionamento do conteúdo. Então, eu ponho a pergunta, o formato e o direcionamento do conteúdo. Eu falo, olha, essa resposta... Você brifa ele, né? Você vai falar sobre a Apple, eu quero que você fale com essas base dessas 2 notícias recentes, com isso. Precisa pontuar isso e isso daí. Então, poxa, eu faço um resumo do que eu quero que ele escreva, porque ele escreve melhor do que eu. Porque, na verdade, nesse sentido, eu não vejo que foi ele. Ele organizou a ideia, ele fez um texto, mas assim, a cabeça A fonte, é sua. Isso, a fonte de busca, tudo foi minha. É o ser humano. A gente Exato. estava conversando isso esses dias. Se você souber usar a inteligência artificial, de colocar o prompt certo, de deixar ali, ele é capaz de fazer coisas muito boas. Escala o seu trabalho. Uhum. Porque antes eu demorava meio dia pra fazer isso. Hoje eu demoro 1 hora. Escala o seu trabalho. Sim. Além de você ter um histórico e ele me ajudar a desenvolver novas perguntas. Porque aí Porque ele. são anos fazendo isso. E aí ele vai aprendendo, né? Ele vai se desenvolvendo até pra pegar o seu jeito que você quer. Ele vai ficando melhor. Exatamente. Tá vendo? A gente tava conversando exatamente sobre isso esses dias. É porque a gente usou. Não tem. A gente usou pra fazer o game e tal. A gente queria. Vamos fazer um game. Como é que a gente vai fazer? Aí a gente Como que começou a gente vai fazer? A gente começou a dar. O podcast é dessa forma, a linguagem é tal. Nananana, e ele deu. Ele busca fontes. Ele Então, busca. assim, ele é aquela fonte eterna de coisas. Eu também. Eu tô com uma ideia nova. O meu podcast, o meu negócio, o meu isso, mas eu não sei, porque eu quero falar sobre isso. Eu converso com ele como se fosse terapia. E ele responde. E ele responde porque ele tem toda a base. Isso. Mas se você pedir pra ele fazer finanças, ele é burro. Sim. Você pede o básico, ele não tem resultados eficientes. Não, é horrível. Ele precisa ser alimentado. Horrível. Eu consigo ver influenciadores que utilizam o ChatGPT. O texto é sempre o mesmo.
Sempre o mesmo. Você vê o padrão, né? O padrão. Então eu utilizo ele para facilitar a minha comunicação. Às vezes até, por exemplo, eu expliquei 50 vezes qual a diferença de um CDB e uma LCI. Ninguém tá entendendo. Eu falo, cara, já expliquei 50 vezes isso. Você tem alguma ideia, alguma coisa? Então ele é a expansão da sua cabeça. Assim. Sim. Ele é a expansão. Incrível. E, Bru, como que a educação financeira pode transformar a vida das pessoas? E por que é essencial para todo mundo? Eu acho que a educação financeira, ela pode mudar como você vive a sua vida. Você pode lidar melhor em todos os seus tipos de relacionamento. Geralmente, uma pessoa que tem problema em vários relacionamentos, e eu falo por questão própria, né, por experiência própria, você vai ter problema com o dinheiro. Tem gente que acha que o dinheiro é o desvio de tudo. Ou você vai só atrás do dinheiro, você vai fazer alguma coisa. Então, a educação financeira, como ela exige muito de você, do seu emocional, de você estar bem consigo mesmo, de você buscar o que você quer, de você buscar alcançar o sucesso, busca você também querer aprender, porque depende muito mais de você. Você pode ter 50 influenciadores, depende de você. Você que vai depositar, você que vai fazer, você que vai... Sim, eu posso ouvir todas as suas dicas e não seguir nada. Não executar nada. 100%. Então, ela pode mudar a percepção de vida da pessoa. O que ela achava que era inatingível, ela consegue alcançar. Alcançar sonhos, objetivos. Transforma a vida dela. Então, poxa, não era possível. Através da educação financeira, ela foi vendo ali que o caminho dela poderia seguir daquela forma. Então, eu acho que a educação financeira ela é básica. São algumas coisas, são 3 coisas que ninguém pode viver sem. A educação financeira, família e saúde. São os pilares que todo mundo está preocupado. E que eles andam interligados, por mais que a gente não pense que não. Sim. Muitas pessoas falam que educação financeira tinha que ser aprendida na escola, né? Existiram alguns projetos para colocarem. Não foram muito pra frente, Não né? foram pra frente. Na educação pública, eu acho que não foi, né? Na privada... Na privada, algumas já foram. As escolas aderem, mas não tem uma lei, alguma coisa que incentive isso. É que, infelizmente, né, essas iniciativas acabam sendo na privada. Deveria ser uma lei pra gente entrar, principalmente na educação pública. Mas talvez se na privada começar a funcionar, comece a entender qual é o melhor jeito e aí você consegue pôr na pública, né? Qualquer porque a início privada já vai ter. algo. Exato, porque a privada vai ter mais investimento, né? Pra entender como vai fazer. É que você pensa que a educação financeira pública, a gente acaba tirando um dos principais problemas do Brasil, principalmente dentro de comunidades, que acha que qualquer tipo de tráfico, enfim, todas as coisas que acontecem, que é um problema estrutural do Brasil, seja o caminho para o sucesso, para os estudos. Então, se você tem desde uma base pequena, ensinando desde pequeno, e o problema não é ser pobre ou rico, não. Todo mundo pode, a gente pode gerar essa oportunidade através da educação financeira. A gente já tira outros problemas que tem no Brasil. Sim. Então, por isso que eu falo, a educação financeira é uma transformação. Claro. É uma transformação em vários aspectos. E por isso que é tão importante ela estar nessa base que é a escola, né? Exatamente. Porque ela é capaz de transformar todos esses problemas. Exatamente. Isso aí. Bom, você é head internacional da Nomos. Como funciona o trabalho de assessoria de investimentos? Vamos lá, isso é bem legal falar, porque as pessoas não sabem. Existe o consultor, o gerente de banco, o consultor e o assessor. O seu gerente de banco, ele é capacitado para te ofertar produtos do banco. Então, geralmente, e até por conta de conflitos de interesse, ele vai te indicar os produtos, provavelmente, não é todo gerente, né? A gente não pode generalizar. Cada banco, ele vai te ofertar o produto que ele ganha mais dinheiro. Esse daí é o principal ponto do mercado financeiro em si, que a gente fala dos conflitos de interesse. Então, ele tem aquele pique, seguros e tudo mais. O que todos os outros também têm. O consultor e o assessor, ele já não está numa estrutura de banco, ele provavelmente está numa estrutura de corretora, né? De corretora de investimento. Então, sempre tem uma corretora de investimento por trás. Eu estou na Nomos, que é uma assessoria, mas tem uma corretora por trás. XP, BTG, pode ser XP, BTG, Genial. Enfim, tem várias, né? Que podem ser essas por trás. E o assessor e o consultor, eles têm um trabalho diferente. O consultor, ele olha a sua situação financeira, ele monta um desenho e te entrega. O assessor, ele é um upgrade do gerente de banco. Por quê? Porque ele tem uma gama maior de produtos. Ele pode ofertar muito mais produtos, ele não precisa ofertar só o dele.
Ele oferta muito mais produtos. Então, você tem uma janela de oportunidades ali de investimento. Não exime dos conflitos de interesse? Não. Existem produtos que têm conflitos de interesse. Mas esse é o papel. Mas nenhum desses 3 pode te indicar o que você deve comprar. Isso daí é um analista. E o analista está dentro da assessoria de investimento. Então, o seu assessor, ele te atende, você fala o que você quer para ele vai buscar os especialistas dentro da empresa. Eu, como internacional, o Max, que tá lá comigo, que é Bolsa Brasil, o Spider, que a gente fala que é de fundos. E essas pessoas vão dar Nós que direcionamos. Entendi. O que o assessor vai indicar ou colocar. Entendeu? Então, o assessor, ele é a porta de entrada para dentro ali da empresa, para todos. Porque imagina lá, a gente tem 60 mil clientes. Eu não consigo atender 60 mil clientes. Não tem como. Então, a gente cria materiais básicos, a gente dá educação financeira para os assessores. Então, nós somos os principais, nós somos as cabeças de conteúdo, alimentando os assessores para que eles consigam andar para as próprias pernas, serem excelentes no que eles fazem, para que várias respostas eles já consigam fazer e dependam menos dos especialistas, né? Mas eles buscam tudo através dos especialistas. Sim, muito interessante. Então é interessante, porque ninguém sabe, né, o que assessor faz. Exatamente. Claro. É entender então, quando exatamente como é que funciona. Até porque se você vai numa empresa, você consegue já entender se aquilo tá funcionando legal, se de repente não tá, né? E o bacana também é falar sobre maneiras de remuneração, né? No banco, geralmente, são taxas. O consultor, geralmente, ele te cobra um valor fixo. E a assessoria, o produto que a gente vende, a gente recebe um valor de volta. Então, só que o cliente não sabe. Então, a gente fala conflito de interesse. Por quê? Porque existem produtos que a gente ganha mais comissão e outros não. Sim. Então, por isso, sempre só esteja atento se você está falando para o seu assessor e ele está retornando com aquilo que realmente você quer com seu objetivo. Então, esse ainda que é um mundo obscuro ali, que está mudando bastante. CVM, Ambima está tentando trabalhar bastante para evitar esse conflito de interesse. Já tem algumas corretoras que trabalham com assessores que a gente fala que cobra fee-based, que nada mais é que um percentual de todo o dinheiro que você tem investido. E tudo que a gente receber de comissão, a gente passa para o cliente. Daí não tem conflito de interesse. Resolve o problema. Resolve o problema. Porque realmente... Isso já acontece nos Estados Unidos. Se você tem remunerações diferentes, mas vai ganhar menos. Sim, mas é que eu vou ganhar X% ou 2X%. Isso já acontece nos Estados Unidos. Sim. Então, a gente precisa trazer pra cá. Bom, então agora vamos pro próximo game? Bora. Ó, o nosso jogo... Seja bem-vinda ao Cenários de Investimentos Improváveis. Vixe Maria, vocês vão trazer. Olha, a brincadeira é o seguinte. A gente vai trazer um cenário improvável de investimento com personagens fictícios. E aí a imaginação vai correr solta. Tá. Você vai comentando com os desafios que vão surgindo. Pode ser? Podemos começar? Pode. Então vamos lá. Uma aposentadoria para uma família de elfos, em que eles viveram centenas de anos na floresta e querem se aposentar. Como que você garante a segurança financeira deles? No momento agora? Tem que pensar que eles vivem bastante. Eles vivem bastante? Gente, eles vivem mais ou menos uns 200 anos. Nesse cenário hipotético deles e que eles vivem na floresta, provavelmente eles viveram do escambo. A troca de mercadorias. Verdade. Eu tinha certeza que era isso aqui. Então, eles têm que juntar o que tá valendo naquele momento. Então, galhos de árvore, eles vão trocar. A riqueza deles vai ser essa. Não vai ser financeira, não tem como. Ele vive de escambo. Então, como que eles vão se organizar? Eles vão descobrindo quais são as maiores riquezas da floresta para poder juntar. Adorei! Adorei. Próximo cenário. Você vai criar um fundo de investimento para animais de estimação. Tá. Um grupo de amantes de animais quer criar um fundo de investimento dedicado ao bem-estar animal, onde investir para maximizar o impacto e ter retorno. Daí eu vou puxar a orelha de todo mundo que levanta as bandeiras, que isso daí é assim. Se a gente vai falar sobre o bem-estar do animal, eu vou criar um fundo de investimento que esteja voltado para empresas que tenham a mesma causa, porque você precisa apoiar. O investimento é um lugar onde você pode colocar o seu dinheiro no que você acredita, nos seus ideais. Então seria dessa forma. Nossa, super importante. Muito melhor que levantar uma bandeira na internet.
Muito melhor. Você pode fazer alguma coisa. Olha só. Pode fazer uma coisa de verdade. Porque hoje o investimento ele é muito democrático. Por exemplo, a gente fala no mercado financeiro também sobre essa questão de mulheres na liderança, que são pouquíssimas no mercado financeiro. Existem fundos de investimento, ETFs, produtos na Bolsa de Valores voltados para empresas que têm um número maior de mulheres na gestão. Então, e você pode colocar o dinheiro lá, que você está ajudando aquela empresa, você está ajudando a perpetuar aquele ideal. Então dá pra gente fazer isso e ainda ganhar dinheiro com isso e apoiar coisas que também vão crescer com os ideais que a gente acredita. Então seria disso. Arrasou. Adorei. Você recebe uma ilha deserta de herança. Como que você transforma essa ilha num investimento lucrativo? Ele viraria Maldivas, né? Poxa, tem que ser o melhor lugar. É um complexo de lazer. Super complexo, luxo. Tem que Mas hoje em dia é o hype da internet. Vai ter que ter bastante investimento, não? Primeiro a gente começa com o hype da internet, que é assim: eu tenho dinheiro, mas eu não preciso do luxo. Daí a gente tem esse perfil. Daí você começa bem, tipo, deixa o cara dormir ali, que não sei o que lá. Daí você vai melhorando, daí você vai mudando o perfil, entendeu? Dá pra começar, porque tem o cara que tem dinheiro pra pagar e quer não, porque eu quero sofrer. Tá bom, você quer sofrer, vem pra cá, pra minha ilha sofrer, vender coco, entendeu? Então eu começaria com uma coisa muito básica. Eu acho que sempre tem que começar de baixo. O meu sonho seria montar o luxo? Sim, mas eu começaria com... A gente chega lá. Vamos começar devagar. Deixa eu ver a estrutura. Acho que agora, para eu começar do zero, eu vou conseguir com o mínimo de funcionários possível. Sim. Eu vou conseguir ter 5 quartos, sei o que lá. Poxa, é isso que eu tenho para hoje. Ponto. E daí vai crescendo. Uma pousada, um hotel. E depois complexo, vai crescendo, vai ganhando. Claro. Não ter medo do início. Do comecinho, do pequenininho. Não, eu acho que é legal. A gente montou cenários improváveis, mas na verdade é uma brincadeira lúdica. Exatamente. Que... reflete, né, mais ou menos cenários prováveis. Dá pra trazer. Improváveis que dá pra ser prováveis. Exatamente. E agora, nosso último cenário improvável é desenvolver uma aplicação financeira para ETs, para extraterrestres. Uma empresa acredita que existe um mercado de extraterrestres para serviços financeiros. Como vender esse produto? Vamos trabalhar a oratória. Nossa, cara, como vender um produto pro ET? Eu tô pensando nos filmes que eu assisti pra ver o que ET gosta. Porque geralmente os ETs são meio zumbi, né? Ele vai querer ver os corpinhos. Eu não vou guardar corpos, gente, desculpa. Pra um ET, gente... Nossa, essa é difícil. Essa é difícil. O que um ET gosta? Como que eu venderia pra um ET? Primeiro que a gente não conseguiria falar, né? E.T. Não sei. Vou ter que ir pro lado da tecnologia. Vai ter que ser alguma coisa muito tecnológica. Talvez alguma coisa tipo, Bitcoin. Ali. Vou colocar Bitcoin. Olha. Bitcoin. Gostei. Falaria pra ele, porque alguma coisa de tecnologia ele vai aceitar. Cara, é um dinheiro que ninguém ali, sei lá, vou mostrar pra ele. Não tem papel. Não tem, milhões, mostrar, as casas, você compra casas, coisas. Ia ser uma mímica pra vender o que seria o Bitcoin. Eu só conseguiria fazer isso. Dinheiro. Bom, Bru, agora a gente tá caminhando pro final da nossa conversa. Infelizmente, porque eu tava me divertindo muito. Ai, adorei. Mas antes a gente vai fazer uma sessão de perguntas que a gente faz pra todos os nossos convidados. Tá bom. Né? Bom, pode uma dose, bebida. Tá. Tem uns que perguntar. Tá. Qual a sua bebida favorita? Aperol Spritz. É a minha. Ai, muito bom, não é? O amargor. Tem lugar que vende tipos de Aperol Spritz diferentes. Massa verde, aquela, juro, depois eu te passo. Nossa, me indica que eu quero muito visitar. Uma delícia. Eu fico procurando lugares onde tem Aperol mais barato. Eu listo, no notas do meu. Não. Eu listo. Aperol, lá em casa, viciado. tem que ter a garrafa de Aperol, tem que ter. E eu nem tomo Prosecco, eu não sou fã. Mas ela existe lá em casa. Com rosé, eu faço várias coisas. Adoro. Pra mim tem gosto de redução, ele não tá conseguindo me... Jura? Juro. Ai, imagina. Ele não consegue me convencer no Aperol. Não, Aperol, eu vivo de Aperol. Eu poderia viver de Aperol. Agora, o outro lado. Uma bebida que você não gosta, que você detesta, que você não daria nem pro seu pior inimigo. Putz, Negroni. Nossa, como é ruim aquele negócio. Eu gosto também, mas ele é um grande fã. A gente não tem como. Aquele negócio não desce.
Você acha muito amargo, acha forte? São 3 bebidas amargas, não sei, né? Não vai, parece que queima. Não sei, não gosto de Negroni. E meu marido ama, ele vive de Negroni. Mas homem gosta, em geral. Nossa senhora. Pode ser Não, alguma coisa do paladar. Pode ser. Se você pudesse escolher qualquer pessoa, viva ou morta, porque aqui a gente fala de cenários improváveis, tudo Tudo é liberado. Tá. Pra tomar um drink, pra trocar uma ideia. Quem você convidaria? Princesa Diana. Olha, na mão. Gostei. E eu acabei de falar dela. Aquela hora. É. Princesa Diana. Por quê? Cara, eu queria escutar a história dela. Eu queria. Ela foi uma mulher muito forte. Você não precisa ter, não é dinheiro, não é nada, mas eu acho que ela foi E uma os mulher muito off-records, forte. né? Tudo que ela não falou. Porque ela falou muito, mas ela não... Ela falou muito, Mas ainda assim, ela deve ter E ela foi guardado. corajosa. E eu me espelho em mulheres corajosas. Corajosa, mas você não perde a classe. É. Né? Elegantérrima. Então, eu gostaria. E agora, pra finalizar, uma dica de filme, livro ou série pra quem está nos assistindo. Nossa senhora, são muitas, assim. Mas hoje, depois de assistindo muitas coisas, se você quiser entrar nesse meio financeiro, se você quiser aprender, a primeira coisa é ver filmes sobre marcas, sobre histórias, Eu adoro. sobre empresas. São coisas tão bacanas que a gente coloca. A gente acha que aprender sobre finanças é só seguir um influenciador de finanças e ele vai falar onde eu vou investir. Então tem, por exemplo, o filme Air. Eu tava pensando nele. Que é do livro. E, na verdade, ele surgiu o livro A Marca da Vitória, que é do Phil, que é o dono da Nike. Então, daí depois eu fui vendo, enfim, vários documentários. E todas as empresas, inclusive de Disney, Starbucks, enfim, tudo isso é muito legal você ver um outro lado, você ver como que são as empresas. Até para N ideais nossos, a gente entender como a economia acontece. E o legal é que agora, com o streaming, tem muita opção de filme pra você assistir. Tem muito documentário de marca, de empresa. Tem. E não vou te falar que o mundo ideal, o mundo das marcas e das empresas financeiras, não. Tem uma como que chama? Uma série que se chama Na Rota do Dinheiro Sujo. E ela traz o negativo. Então, assim, cada episódio é um caso de corrupção de empresas famosíssimas, Volkswagen e tudo mais, de diretoria e coisas. O pessoal fala, mas tá vendo? Não, a gente precisa entender que isso acontece. Então, quando você vai escolher uma empresa para investir, se você olhar esses casos, eu falo, você precisa ter noção de vida para saber investir e escolher uma empresa. Então, você vai ter noção do que está acontecendo. Então, quando chegar uma notícia, você vai ter uma base ali e você viu o quê? Poxa, através da rádio, TV, através de cultura. São coisas culturais. Isso agrega muito mais do que você ficar sentado. Eu não aprendi nada na faculdade sobre Bolsa de Valores. Nada. Eu saí, era uma faculdade extremamente de humanas, então só aprendia filosofia, política. Zero do que era banco. Você aprende na prática, então é vivenciando. Eu acho que hoje eu deixaria assim, pega livro de várias marcas, tem de Starbucks, tem de casos de corrupção, tem disso, daquilo. Você vai ver que todo mundo vai ficar viciado, porque é muito legal. Você quer, nossa, mas o que aconteceu? O que será que tá acontecendo com esse cara? Esse cara tá preso? Exatamente. É isso. Olha só, fica a dica então, que às vezes a gente consumindo, assistindo, né, o que seria um lazer, uma diversão, a gente consegue aprender até mais, de outras formas, até adquirir mais conhecimento do que já tem. Exatamente. Então fica a dica, galera. É isso aí. Bru, muito obrigado espero por que vocês ter tenham gostado, eu falo muito. Não, foi maravilhoso. Eu queria mais tempo. Olá, produção, a gente pode ficar com o Bru. Muito Imagina, obrigado. obrigada a vocês, eu adorei estar aqui. Fala uma coisa, como que quem tá assistindo pode te seguir, acessar as suas informações? Acompanhar. Pode, o @BruAleman na grande maioria das redes sociais. Hoje eu sou mais ativa no Instagram, né? Então eu tô ainda em alguns processos ali de evolução, mas mais ativa no Instagram. Mas qualquer rede social, seja Instagram, YouTube, tudo, @BruAleman. E lá vocês vão saber as 1000 coisas que eu faço. E os direcionamentos. Hoje é o lugar mais fácil, né? Sim, é. Então, quer abrir conta, quer fazer isso, tem dúvida. Vai na minha rede social, que é o lugar certeiro, porque eu sou a única que acessa, então
É Sou você eu que mesma. respondo tudo. Não é Aleman, moça. com 2 L's. 2 L's e 2 N's. Aí. E verificado, né? Que É. tem, hoje em dia tem tudo isso. Toma cuidado com tudo. Exato. Bom, então falando de redes sociais, siga a gente no Instagram, @podemadose com Demudo e @Rádio TV FAP. Em breve a gente tá de volta com mais uma boa dose de conversa pra você acompanhar. O Pode Uma Dose tem roteiro e apresentação de Gabriel Simões. E de Luísa Duarte. Sonoplastia de Mikael Roiha. Direção de imagem de Isabela Pinheiro. E supervisão de Alziro Tanin. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau!